Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 17 e o versículo de número 27. Assim está escrito: Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Estas foram palavras de Jesus, quando, numa ocasião, ele estava chegando a Cafarnaum. Pedro estava junto com Jesus, e quando eles viram Jesus chegando, os cobradores de impostos e tributos logo se chegaram a Pedro e disseram a Pedro o seguinte: escuta, o vosso mestre não paga as de dracmas? Era o normal daquele povo fazer este trabalho. E eles estavam dizendo isso. Fez essa pergunta se Jesus não pagava as de dracmas, que era o imposto, o valor que era devido para eles ali. Então o importante é saber isso aqui, que eles chegaram diante de Pedro perguntando a Pedro sobre Jesus, que não estava, ou que não, se ele não pagava as de dracmas. E Pedro disse sim, e entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo, veja que Pedro já logo deu a resposta, não, o mestre paga sim, ele não fica a dever nada a ninguém. E entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo, que te parece, Simão? Pedro já tinha respondido às pessoas que se Jesus pagava, ele disse sim. E Jesus agora faz a pergunta a Simão. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro disse, dos alheios. Então Jesus disse, logo, os filhos estão livres. Não têm o dever de efetuar esse pagamento, porque a lei, naquela época, era assim. Cobrava-se dos alheios para que os filhos da terra tivessem os seus benefícios. Mas com Jesus, eles sempre vinham procurando encontrar uma oportunidade, um conflito, para então eles se prevalecerem contra Jesus. Mas, tempo perdido. Eles nunca conseguiram nada contra Jesus. Todas as investidas dessas pessoas, eles saíram envergonhados. Eles não conseguiram o que queriam. Eles queriam pegá-lo em alguma dificuldade, mas nunca pegaram e nunca ninguém vai conseguir fazer isso diante de Deus. Enganá-lo em qualquer situação. Não. Então, Jesus disse, Deus abençoe a irmã Doraci. Então, Jesus disse a Pedro, bem, se é dos alheios, logo os filhos estão livres. Mas, tenho mais aqui. Esse mais, ele é muito importante. Então, Jesus disse, mas por quê? Se os filhos estão livres, mas para que os não escandalizemos, escandalizar é deixá-lo assim, meio naquela dúvida, fazendo já aquele pré-julgamento de Jesus. Jesus diz, para que não os escandalizemos, que não sejamos motivo de escândalo para estas pessoas, disse a Pedro, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda, que valia por 2 impostos. E Jesus disse, e encontrarás um estáter,
toma-o e dá-o por mim e por ti. Você vai pagar com essa moeda, com esse estáter que vai estar na boca do peixe, você vai pagar o imposto que compete a mim e o que compete a você. O que é que a gente aprende aqui nessa situação? Nós aprendemos uma coisa muito importante. Jesus aqui demonstrou ser um exemplo de cidadania. Porque isto era comum e até hoje é comum nas nações fazer essa cobrança desses impostos, desses tributos, essas coisas que são necessárias para a manutenção dos serviços, do que precisa ser feito, se bem que na maioria dos lugares eles recebem o tributo e não há nada em contrapartida para os cidadãos, para as pessoas do país, do estado, do município. Eles não têm nada de volta daquilo que eles contribuem como sendo um imposto. Ao passo que existem alguns países que eles revertem tudo aquilo que as pessoas pagam, eles revertem em benefícios. Estradas, transporte, moradia, segurança, educação, saúde, todos esses trabalhos são revertidos para o povo, para a população, como resultado daquele imposto que eles cobram. Senão não tem razão de cobrar. Vai cobrar para quê? Se está cobrando, é para dar o benefício às pessoas no momento das suas necessidades. Jesus provou aqui que ele é um verdadeiro cidadão. Ele não disse, diga para ele que eu sou o Messias. Diga para ele que eu sou Jesus. E então estou desobrigado de pagar esse tributo aí. Mas não foi essa a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi: os filhos estão livres. A lei era esta. Aqui, nos nossos países, não, ninguém está livre. Todo mundo tem que arcar com os seus impostos. Mas lá diz, os filhos estão livres, porque se cobra dos alheios. Mas Jesus, para dar o exemplo e ensinar uma lição para eles e para nós, nos nossos dias, Jesus disse, mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo a boca encontrarás um estáter. Vai lá, entrega e paga por mim e por você. Diga a eles lá que você está pagando, que eu estou pagando, o meu e o seu. Porque eles não perguntaram se Pedro pagava, eles perguntaram se o mestre pagava. Então, no entendimento que temos aqui, se os filhos estão livres, eles estavam então considerando Jesus como alheio. Como alheio. Mas Jesus, na resposta, disse que não era alheio, ele era filho. Mas aqueles cobradores deram a entender que Jesus era um alheio, portanto foram cobrá-lo as dracmas com relação àquele tributo que eles estavam cobrando. Então, a lição importante que Jesus nos dá aqui é que Jesus não fez como muitos fazem, principalmente nos nossos dias, por estar servindo a Jesus, por ter sido liberto, transformado, perdoado por ele, eles podem todas as coisas. Não, porque eu sou servo de Deus, eu não tenho obrigação de pagar isso aí não. Isso aí não, eu estou servindo a Deus, o meu negócio é o reino eterno. Tudo bem, é o reino eterno, mas você está morando no reino terreno, onde há essas necessidades. Então, quando nós encontramos aqui, existem muitas pessoas que não aprendem com Jesus. Jesus fez de tudo para não dar escândalo a ninguém,
para não escandalizar ninguém, para que todas as pessoas, quando se fizesse referência a Jesus, pudessem dizer: não, Jesus é correto. Jesus não tem falha, Jesus não tem engano, Jesus não corta a volta, Jesus não faz que não entende, não. Jesus cumpre todos os deveres dele. Portanto, ele é um cidadão. E não somente é um cidadão, mas ele é um exemplo de cidadão. Foi o que nós encontramos aqui. E quando nós observamos, às vezes, nós encontramos tantos lugares, tantas pessoas que procuram sempre dar aquele jeitinho, cortar aquela volta, para não ter aquele compromisso, para não assumir o compromisso, e deixa a coisa aí rodando. E a coisa vai ficando lá. Depois o nome da pessoa fica estampado lá como sendo um devedor. Isso é muito feio por sinal. É humilhante, é degradante ter o nome numa lista de devedores. Mas Jesus não tinha o nome dele na lista, não. Jesus pagou por ele e pagou por Pedro. Por ele e por Pedro. O que nós observamos é que as pessoas, às vezes, por estarem em alguma posição, em algum cargo, em alguma função, eles julgam-se que eles estão isentos de tudo. Os demais, os que estão abaixo deles, não, tem que fazer. Então você tem que fazer o acerto, você é devedor, o devedor tem que pagar o imposto, o tributo, a mensalidade, ou seja, a anuidade, seja lá o que for. Diz às pessoas que eles têm que pagar. É como nos países, os menos favorecidos são os que realmente se prontificam primeiro em pagar os tributos. Os mais favorecidos, eles não pagam. Fazem vista grossa como que eles não têm o dever, não têm o direito de fazer isto. Mas a lei é para o cidadão do país, é para todos, do menor ao maior. Do menos que tem menos recurso ao que tem mais recurso. Para todos eles, a lei é uma só. Jesus deu este exemplo porque disse: não, vamos pagar sim. É devido? Então vamos pagar. Embora que os filhos sejam livres, mas vamos demonstrar que nós temos o compromisso com as necessidades dos recursos para o bem da sociedade. Então Jesus pagou o tributo dele e de Pedro, fechou a boca daquelas pessoas, eles não tiveram mais nada que dizer contra Jesus. E acabou por ali. Foram envergonhados mais uma vez. Ao passo que observo que nos nossos dias, infelizmente, as coisas têm se misturado e as pessoas não têm tido o devido cuidado de respeitar e valorizar o nome que tem, o procedimento, o lugar a que pertence, a quem está servindo, não tem nenhum cuidado com isso e deixa a coisa solta e não cumpre com as obrigações de um cidadão. E essas coisas passam. E depois nós começamos a observar, por conta de alguns, a maioria leva nome de que realmente são pessoas que não se comprometem em cumprir com o necessário para demonstrar ser um cidadão. E quando levanta o nome, não, esse nome aí não, esse nome não é confiável. Essa pessoa não é confiável, não é bom pagador, não é cumpridor das suas obrigações, tem o nome sujo na praça. E quando você vai ver, você fica admirado
quem é a pessoa que está nesse estado de coisas. Mas se aprendesse com Jesus, não faria isso. Jesus nunca deixou nada para depois. Jesus sempre resolveu as questões no momento em que elas se apresentaram. No momento que elas se apresentarem. E as pessoas deixam por quê? Porque eles aprenderam que existe um jeitinho. E que jeitinho é esse? O jeitinho é, chega a determinado tempo, alguém lá, certamente, fazendo parte da mesma situação das pessoas, cria lá uma determinada norma de uma tal anistia, e os devedores não são obrigados a acertar nada, aquilo passa-se uma borracha e é como se não devesse nada. Tudo bem. No papel, literalmente, não deve nada. Mas e na consciência? Será que a pessoa não tem consciência que deixou, que não cumpriu, que não pagou, que não atendeu aquilo que lhe era pedido? A consciência certamente não tem anistia na consciência. A consciência, ela vai dar testemunho. Você foi anistiado, mas continua sendo um devedor. Por quê? Porque a tua consciência não te deixa em paz, porque ela sempre está dizendo, você é devedor, você não cumpriu. A consciência de Jesus não tinha esse problema. A consciência de Jesus dizia, está tudo certo, tudo pago. Pagou por ele, pagou por Pedro. E finalmente pagou por nós, lá na cruz, a questão dos nossos pecados, que este nós não teríamos realmente condições de pagar. Então, neste caso, a ação de Jesus é louvável, é incomparável, porque ele perdoa todos os nossos pecados. Os dantes, os presentes e os possivelmente futuros, Jesus perdoa. Porque em nós não tem condição. Aí não entra dinheiro, não entra prata, não entra ouro, não entra nada disso. O valor pago diante de Deus é o sangue de Jesus. Por este sangue é que nós somos justificados. Mas com relação à nação, ao lugar onde moramos, o bairro, o município, o estado, o país, existem as normas, existem as obrigações. As associações que nós fazemos parte, seja ela de que natureza for, seja trabalhista, seja educacional, seja religiosa, seja de que natureza for, todas elas têm os seus tributos. E a pessoa que faz profissão de servir a Deus, promete fidelidade diante de Deus, não pode se tornar um devedor nestas coisas. Ele tem que ser um exemplo, ele tem que pagar as obrigações dele. E eu observo, às vezes as pessoas chegam, não, mas deixa para lá, não precisa pagar não. Isso aí, deixa aquilo lá. Quem quiser que paga, mas deixa para lá, não vou pagar não. Quer dizer, é uma pessoa que está em falta diante de Deus. Está errando e errando feio. Porque aonde deveria cumprir a sua obrigação, que não era nenhum mérito, não traria a ele nenhum mérito, porque isso são obrigações, e obrigações devem ser cumpridas, devem ser pagas, devem ser obedecidas. Então não se pode sonegar o imposto, não se pode sonegar o valor da água, o valor da luz, o valor das coisas que tem, dos tributos, seja de que natureza for, seja de natureza do Estado, seja de natureza trabalhista, educacional, da saúde ou religiosa também. Tudo isso existe aquelas normas. Então, quando alguém não cumpre, ele está em falta e ele pode ser apontado, ele pode ser acusado e ele vai se tornar um mau exemplo. Porque ele está dando a entender a outros que estas coisas
não devem ser obedecidas, não devem ser cumpridas. Ao passo que Jesus aqui, ele disse, os filhos estão livres, mas Pedro, para não darmos escândalo a estas pessoas, você vai ao mar, você lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e dentro da boca dele está um estáter. Tira aquele estáter e paga o tributo por mim e por você. Acabou o problema. Ninguém mais foi falar com Jesus sobre tributo. Por quê? Porque sabia que Jesus era fiel nos seus comprometimentos. Jesus demonstrou ser um verdadeiro cidadão. E Jesus fez isso aqui não foi por acaso. Foi para cumprir, diante daquelas pessoas que estavam fazendo a cobrança, para Jesus cumprir, ficar quites naquela situação e deixar também para mim, para você, para cada um de nós um exemplo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Fora disso, fora do amor de Deus, não podemos dever nada a ninguém. Nada a ninguém. E quando acontece isto, alguém está sendo prejudicado por aquele devedor que não cumpriu a parte dele. Outros estão sendo prejudicados, não estão sendo atendidos e alcançados no mínimo que precisam, porque alguém se julgou autossuficiente e que não tem obrigação de cumprir com os seus tributos. Mas Jesus ensinou que todo filho da nação tem o dever de arcar com os tributos da sua nação. E como servo de Deus, representante de Jesus na terra, nós não podemos envergonhar o nome de Jesus diante das pessoas falhando com esses tributos. Nós temos que ser respeitoso com o nome de Jesus. Porque qualquer coisa vai dizer, olha, está servindo a Jesus, mas é desse jeito, é daquele outro. Isso é uma vergonha. Isso é deprimente. Existem pessoas que já se acostumaram a isso, já virou um ciclo vicioso. E se escora nos outros e não cumpre com as suas obrigações. Jesus não se escorou em ninguém, Jesus não se omitiu, Jesus aceitou o desafio e deu a resposta na hora. Jesus respondeu na hora. Ele disse, eu vou pensar, depois, quem sabe, eu vou pensar, vou ver se eu devo pagar, se eu não devo, e escapar. Não. Jesus disse, agora, Pedro, vai lá no mar. Já tem um peixe lá preparadinho com o estáter na boca. Você puxa o primeiro peixe que subir, abre a boca dele, tem um estáter. Pega lá, paga o tributo, o meu e o seu. E pronto. Deus abençoe, pastor Casimiro. Então ninguém deve ficar devendo nada a ninguém. Principalmente aquilo que é devido, seja em que associação for. Privada, estatal ou religiosa. Deveu, tem que pagar. Se não pagar, é devedor. Se tornar devedor, vai ser mal visto, vai ser mal falado. E um servo de Deus não pode ser mal falado. Ele tem que ser exemplo. Alguém tem que olhar para ele e tem que dar bom testemunho. Então Jesus ensinou aqui, só não aprende quem não quer, só envergonha Jesus quem não tem amor no coração. Mas Jesus ensinou. Se não quer levar o nome de devedor, daquele que envergonha e escandaliza o nome de Jesus, cumpra com as tuas obrigações, cumpra com os teus deveres, seja fiel, seja leal, seja um bom cidadão. Deus está nos olhando. E Ele está avaliando a cada um de nós, principalmente nessa área também.
Não pense que é só a área espiritual, religiosa, não. Em todas as áreas, nós estamos sendo avaliados pelo Senhor. E muita gente pensa que vai passar batido. Não vai passar batido, não. Com Jesus, nada passa batido. Um a um, vai ter que se defrontar com ele e dar resposta do que fez e do que deixou de fazer. Então, para não passar vergonha na frente de Jesus e não fazê-lo envergonhado nos dias em que nós vivemos, vamos endireitar o nosso caminho, vamos cumprir a nossa parte, vamos fazer o que nos deve. E não estamos fazendo favor a ninguém. Estamos cumprindo o que se espera de nós. E fazendo assim, nossa vida vai ser referência, o nome do Senhor vai ser glorificado, os carentes e necessitados vão ser supridos, vão ser socorridos e tudo ficará bem. Mas é preciso seguir o exemplo de Jesus. Você está seguindo? Ainda não? Por quê? Quando é que você vai começar a seguir o exemplo de Jesus? Aproveite a partir de hoje. Ele te dá essa oportunidade para que você resolva a sua situação diante da sociedade, das entidades, dos lugares onde você faz parte e esteja bem diante de Deus. Receberá dele o louvor. Vai considerá-lo como fiel. Pensa sobre isto. É um assunto para se pensar. Não se pode cair no esquecimento. Isso faz parte da vida humana e da vida espiritual também com Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.